vossa esperança. Que nada, Senhor, está perdido, Senhor, porque é o Senhor que tem a última palavra, Senhor. E ainda tu manifestaste, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, sonda, ó Pai, os pensamentos, esquadrinha, ó Pai, o coração, Senhor. Veja aquela oração, aquele pedido que foram feitos a Ti durante a semana, ou nesse momento, Senhor, de oração, onde a Tua igreja está reunida, Senhor. Mais uma vez, Senhor, para celebrarmos, Senhor, esse momento maravilhoso, que é a Santa Ceia, Senhor. Que muitas vezes nós ficamos por motivo de doença, Senhor. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que Tu tem feito. E continua, Senhor, a fazer. Abre portas, Senhor, de emprego para aquelas pessoas que estão desempregadas, Senhor. Pai de família ou mãe de família, Senhor, que tem saído pela manhã, voltado à tarde, e não tem conseguido um emprego para o sustento dos seus familiares. Sabemos, Senhor, que Tu é aqueles que abrem porta em cima de portas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, glória a Deus. Veja, Senhor, a nossa situação. Te compadece, ó Pai, daquela mãe, daquele pai que ora em favor dos seus filhos, Senhor. Te compadece, ó Pai, em nome de Jesus, da situação que o nosso país está enfrentando, ó Pai. Te compadece, Senhor, das nossas, glória a Deus, fraquezas. Porque em Ti, ó Pai, é que somos fortes, pois em nós não tem nada, Senhor. Fortalece, Senhor, aquele que estão fracos. Levanta, ó Pai, aquele que estão caídos, Senhor. Se for falta de ânimo, ó Pai, dá-lhe ânimo, Senhor. Ó Pai, somos inteiramente dependentes de Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Te compadece, Senhor, da nossa situação. Pai, veja a ação destruidora, os laços, as artimanhas, as arapucas, Senhor, do inimigo, que tem lançado contra a Tua igreja, Senhor. Ó Pai, Tu és o nosso escudo, Senhor. Tu és a nossa fortaleza. Tu és o nosso socorro bem presente, Senhor. E sabemos que Tu estás aqui conosco essa noite. Como Tua palavra nos ensina que todo o tempo estaria conosco, Senhor. Mas mesmo sabendo de tudo isso, Senhor, muitas vezes esmorecemos, Senhor. Muitas vezes, Senhor, queremos voltar. Ó Pai, olha para nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Pois são, Senhor, as Tuas misericórdias, Senhor, a causa de nós não termos perecido, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, veja as crianças desta igreja, não só dessa igreja, mas em geral, de uma forma geral, ó Pai. Veja os ministros que estão de frente, Senhor, glória a Deus, conduzindo, Senhor, as Tuas ovelhas, Senhor. Oh, aleluia, para que um dia, quando o Senhor voltar, eles entregarem a Ti, ó Pai. Abençoa, Senhor, fortalece, Senhor, e capacita, Senhor, em nome de Jesus, Senhor.
Em nome de Jesus, ó Pai. Somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que Tu tem feito, Senhor. Continua fazendo, continua, Senhor, nos abençoando. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. É sua, o senhor leva. Eu desligo o microfone. Louvado seja Deus. Amém, amados? Os irmãos podem sentar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Nós vamos agora seguir esta celebração, louvando a Deus. Em o nome do Senhor Jesus. Aproveitar já o ensejo para que a gente caia no bom costume de nesta celebração que acontece a partir de hoje. Estaremos todos os domingos a partir de hoje, agora de setembro, todos os sábados, a partir de sábado que vem, às 7 horas, aqui no templo, começando a celebração. E também nas quartas-feiras, estaremos começando impreterivelmente às 7 horas, em nome do Senhor Jesus. Amém? E eu quero passar a ministração da palavra para os convidados dos sábados e dos domingos, também no horário que dê para que eles fiquem à vontade para trazer aquilo que Deus colocou ou colocar em seus corações nesse horário, 20 horas, amém? Então nós vamos ter esse momento de oração, nós vamos ter logo oportunidade com os louvores dos visitantes que estarão nos prestigiando, atendendo os nossos convites. Hoje está conosco o nosso irmão Marquinhos, eu o chamo assim carinhosamente desde que o conheci. Desses sábados vai estar conosco o cantor Walter Barros, que eu considero também um dos grandes compositores aqui do estado de Pernambuco, e também o nosso irmão Arnaldo e a banda Peniel. O Walter Barros vem com a banda dele também, em nome de Jesus. Então, já para a gente se habituando nessa nova dinâmica, ou na dinâmica da celebração, vamos receber o nosso irmão Marquinhos, louvando a Deus, em nome de Jesus. Amém, amado? Está com oportunidade, irmão Marquinhos, para vir cantar. Passa por ali, Marquinhos, isso. Fazer esse rodeio aí, senão vai passar na frente da câmera. Em nome de Jesus. Amém? Ele vai já louvar o Senhor, ele que tem um testemunho muito forte. Tá? Já deu testemunho tanto na Rede Cristã como na 100.7 do milagre que Jesus fez na vida dele, ter o curado da síndrome do pânico, né? E coisas maravilhosas que Deus tem operado em sua vida. Glória a Deus. Vamos receber o nosso irmão Marquinhos louvando o nome do Senhor Jesus. Amém, Marquinhos? Louvado seja Deus. Canta 2 hinos aí de adoração ao Senhor Jesus, para nosso enlevo espiritual, para somar, não é, na nossa contemplação a formosura do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Dizer que é um motivo de muita alegria estar aqui nessa noite de hoje, junto com os irmãos, na tenda da congregação de Deus. Que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o único digno de ser louvado, de ser glorificado. A Ele pertence toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Só aprontando aqui porque o espaço aqui do pedal está pequenininho, mas já aprontei. Eu gostaria que você olhasse para o seu irmão e dissesse a ele, olhasse mesmo assim para o seu irmão e dissesse a ele, e diga a ele: você
é um privilegiado por estar aqui nesta noite de hoje. Diga ao seu irmão, você é um privilegiado por estar aqui nesta noite de hoje. Quantos gostariam de ter uma oportunidade dessa e não tem? E nós estamos aqui juntos, reunidos para adorar, bendizer a esse nome que é maravilhoso, digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração, que é o Senhor Jesus Cristo. Para não ficar só nas minhas palavras, vou deixar aqui no livro de Ezequiel 47 e o versículo 5, que fala: E mediu mais mil, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se davam a passar a nado, ribeiro pelo qual não se pode passar. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Deus transporta Ezequiel para um ribeiro, bota Ezequiel na beira de um ribeiro e manda Ezequiel entrar na água do ribeiro. E quando Ezequiel começa a andar naquela água, a água começa a dar nos tornozelos. E Ezequiel começa a andar mais e a água chega no tornozelo. E ele começa a andar mais e a água chega no peitoral. E ele consegue andar mais e não dava mais para andar porque a água já cobria tudo, só podia atravessar nado. A água do Espírito Santo de Deus. Como está a minha água? Como está? Se ela está dando no tornozelo, ela está dando no joelho, ela passou o peitoral, ela tem que atravessar nado. Se deleite na presença do Senhor Jesus Cristo. Mergulhe no oceano do Espírito. Atravesse a nado esse oceano do Espírito. Mergulhe, se entregue totalmente à adoração e receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a glória, a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Sabe o que nós vamos fazer agora, irmãos? Quem tiver possibilidade de se levantar, ficar em pé, nós vamos nos levantar e vamos fazer dois gestos. Um gesto para o Senhor Jesus Cristo que nós vamos fazer. Está dentro da adoração. Vamos fazer ao Senhor Jesus Cristo um gesto. E tem a parte desse hino que faz: coroamos. Nós vamos coroar o Senhor Jesus Cristo com a nossa adoração. O Senhor Jesus Cristo foi coroado lá na cruz do Calvário com aquela coroa de espinho que nos trouxe a salvação, que deu a gente esse privilégio de ser escolhido e estar aqui nesta noite de hoje, louvando e adorando a Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Seu nome, adoramos o Seu nome. Nos
Eu consagro todo meu ser a ti. Diga, eu consagro todo meu ser a ti. Pai, eu quero te adorar. Adore a Ele em espírito e em verdade. Pai, eu quero te adorar. Tua glória e majestade, não apenas no átrio, não apenas no átrio, ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala, oh, leva-me à sala do trono, santo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Adore a Ele pra te adorar, Senhor. Abra sua boca e adore a Ele pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Aleluia. Vamos convidar nosso amigo eterno, Espírito Santo. Se deleite nos braços do Espírito Santo. Adore a Ele. Diga a Ele que Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Diga a Ele, Senhor Jesus, a única coisa que eu tenho para te oferecer é a minha adoração, Senhor Jesus. Mesmo se eu fosse dono de todo o ouro e toda a prata que existe nessa terra, a minha adoração era maior do que tudo isto que existe nessa terra. Mesmo se você fosse dono de todo o ouro, de toda a prata que existe nessa terra, a sua adoração para Deus é mais importante do que todo o ouro e toda a prata que existe nesta terra. Então vamos dizer ao Espírito Santo que Ele é lindo. Vamos abrir o nosso coração totalmente para Ele, dizer a Ele que Ele é maravilhoso. Eu adorarei, navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei, ao Deus do meu amor, ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor, ao Deus do meu amor.
Deus da minha vida, ao Deus da minha vida, que me compreendeu, que me compreendeu. Que me compreendeu, sem nenhuma explicação, sem nenhuma explicação. Diga a Ele, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Comece a contar para o Senhor Jesus Cristo em silêncio, como você quiser se expressar para Ele. Se você quiser dar pulo na igreja, se expressar para o Senhor Jesus Cristo, dê pulo na igreja. Se quiser gritar que ama Ele, grite que ama Ele na igreja. Se quiser dizer a Ele em silêncio no ouvido dele, diga a Ele em silêncio no ouvido dele que o ama, que o glorifica, que Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, de toda a adoração. Gaste esse seu tempo precioso, gaste esse seu tempo precioso na presença do seu Senhor Jesus Cristo. Dedique todo esse tempo precioso que você tem à adoração ao Espírito Santo, à adoração ao Senhor Jesus Cristo. Aquele prato que Ele deu na cruz do Calvário foi para que nós estivéssemos adorando nesta noite de hoje. Oh, glória! E essa noite de hoje a gente vai comemorar, pastor. A gente vai comemorar. A gente vai tomar o vinho, que é o sangue dele. A gente vai comer o pão, que é a carne, o pão da vida, o Senhor Jesus Cristo. Comece a adorar Ele. Entre no oceano do Espírito. Entre lá onde Ezequiel entrou, quando Jesus levou ele para ele andar dentro daquele ribeiro, que ele começou a andar, ele começou a olhar para trás, ele já estava dando nos tornozelos, dando no joelho, dando no cangote, cobrindo a cabeça. O Espírito Santo disse: Ezequiel, Ezequiel, agora tu vai ter que atravessar nado, Ezequiel. Mesmo assim, a gente nesta noite de hoje, vamos nos deleitar na palavra, nos deleitar na comemoração da Santa Ceia dele. Vamos mergulhar nesse oceano maravilhoso do Espírito. Vamos nos entregar totalmente a Ele. Você vai ver que Ele vai visitar lá no oculto, aquele oculto que só você e Deus sabe o que está acontecendo, aquele oculto que você não sabe como fazer. Você está dizendo ao Senhor Jesus: Jesus, como é que eu vou resolver essa situação, Senhor Jesus? Está tão grande que começou na minha frente. Como é que eu vou resolver essa situação? Quando você começar a mergulhar no oceano do Espírito, você vai esquecer de tudo. E Deus, Senhor Jesus, que Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Ele abençoe, irmão Marquinhos. Irmãos, podem sentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Infelizmente o uso da máscara ele é necessário, mas ele inibe tanta coisa, né? É ruim, é chato para falar, para respirar, para cantar, né?
mas você não é impedido de adorar, amém? Levantar a sua mão e fazer esse gesto. Claro que Deus está sabendo que você está adorando em espírito, não é? Na sua cabeça. Não é espírito de adoração, é adorando em espírito, não é? Deus sabe que está se processando no seu cérebro, na sua mente. Deus sabe que está se processando, não é? Mas se você faz um gesto, claro que levantar as mãos não significa necessariamente adorar, mas é uma suposta expressão de que você está, não é, em libras, digamos assim, né? Ou gestualmente conectado, ligado. Deixa eu deixar bem claro, isso literalmente não significa nada. Quando não estiver acontecendo a adoração no cérebro, amém? Quando não estiver acontecendo a adoração na mente, aí levantar a mão, fechar o olho, não significa nada, né? Porque está escrito: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração, amém? Está escrito que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E essa igreja, esta denominação, é uma denominação que adora ao Senhor. É uma denominação que é empolgada em dizer palavras de elogio a Jesus, em fazer declaração de amor a Jesus, em dizer a Jesus o que ele significa para nossas vidas. Amém, amados? Louvado seja Deus, né? Infelizmente, o uso desse equipamento de contenção, ele inibe muita coisa, mas isso não impede a nossa adoração, muito menos de Deus receber a adoração. Amém, amados? Louvado seja o nome de Jesus. Deus abençoe o Marquinhos por nos proporcionar este momento em o nome de Jesus Cristo. Como dissemos aos irmãos, nós estamos celebrando, não é, 3 datas comemorativas, ou por 3 ocasiões, né, que nós estamos celebrando a Deus a partir de hoje. Lembrando, teremos culto todas as quartas, dentro dessa temática festiva. Coloca a tela aqui, por favor, para os irmãos que estão aqui no templo, irmã Lili. Para os irmãos que estão aqui no templo, todas as quartas-feiras, todos os sábados, a partir de sábado que vem, e cada sábado teremos um convidado para ministrar. Pedimos à igreja que prestigie os visitantes, em nome do Senhor Jesus. E aos domingos também teremos, eu acho que 2 visitantes nos próximos domingos, né? Em nome do Senhor Jesus. Mas os irmãos venham para adorar Jesus, venham para, obviamente, aquilo que caracteriza a nossa celebração, a fome e a sede da palavra, em o nome de Jesus Cristo. Amém, amados? E estaremos cuidando de, mais tardar por essas horas, já passar a oportunidade para o visitante ministrar com liberdade, ministrar com fluidez aquilo que Deus tiver colocado em seu coração, em o nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Hoje, nós, além de estarmos comemorando, a partir de hoje, 16 anos da denominação, 18 anos do ciclo de oração, estamos comemorando 18 anos da denominação. Então, 18 anos do templo do corpo de Cristo. Não é? Estamos celebrando isso com a repetição pelo 3º ano da temática Igreja no foco de ser igreja. Igreja repetindo, igreja no foco de ser igreja. Amém? Estamos nessa tecla ainda, irmão Fábio, porque a gente está observando que o que deveria, por exemplo, melhorar, acender, né, nas pessoas, essa situação toda de pandemia, né, de lockdown, de distanciamento social, o que deveria acender parece ser uma coisa que está deixando as pessoas mais doentias ainda, principalmente espiritualmente. Espiritualmente. A volta
aos cultos presenciais tem sido, e eu não estou falando da nossa denominação, que é pouca gente mesmo, né? Mas a volta aos cultos presenciais, eu tenho ouvido uma grita de muitos pastores, tem sido uma coisa triste, porque os crentes não estão afluindo aos templos, mesmo com a liberação dos cultos presenciais. E não é por causa da obesidade, não é por causa da maioridade, não é por causa de alguma patologia já existente, não, ou seja, que são basicamente fatores, me ajude aí, não é? De risco, não é? Que obviamente faz com que as pessoas tenham maior cuidado com o outro. Mas não é isso, não. É exatamente o esfriamento espiritual que tem havido. Um esfriamento espiritual que tem se generalizado. Estava todo mundo supostamente ansioso. É bom que acabe esse negócio de quarentena para a igreja. É bom que acabe esse lockdown. É bom que acabe esse distanciamento social para ir para a igreja. Eu disse muitas vezes aqui nos cultos de quarentena, a gente transmitindo, que não é o caso, espero, de nenhum dos membros desta denominação, mas muitos crentes, dando graças a Deus a proibição de abrir as igrejas, de abrir os templos, só para terem uma justificativa de não estar no templo. Que isso é tão terrível, porque demonstra que algumas pessoas, infelizmente, são crentes em função de outras, em função de prestação de satisfação a outras. E nós não devemos ser crentes em função dos outros, para satisfazer aos outros. Nós devemos ser crentes, aleluia, porque para onde iremos nós, se só Jesus tem palavra de vida eterna? Para onde iremos nós, se só Jesus tem palavra de vida eterna? Fora isso, nós haveremos de prestar contas a Deus. Devemos ser crentes em Jesus, que nós haveremos de prestar contas a Deus. E essa crença não é uma crença simplesmente concepção da existência do divino. Essa crença não deve ser simplesmente uma concepção da existência do divino. Tipo, eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus, porque crente por crente, supostamente todo mundo é, porque acredita em alguma coisa. Você é crente, não necessariamente em Deus, mas acredita em alguma coisa. Aí isso é que adjetiva o ser crente, né? É a qualidade do que crê, né? Diz que eu sou crente, porque eu acredito em alguma coisa, não necessariamente em Deus, como tem muita gente que não acredita em Deus. Tem muita gente que não acredita que Deus se fez homem e habitou entre nós. Por isso que nós pontuamos na temática dessa celebração que são 21 séculos de fé, porque estamos datando a encarnação do Verbo até os dias de hoje. Amém? Estamos datando a encarnação do Verbo até os dias de hoje. Que a história tem essa divisão de antes e de depois de Cristo. E de depois de Cristo para cá são 21 anos, são 21 séculos. Amém? São 21 séculos. 21 séculos de fé. É porque o Catarse não dá e muita informação, segundo os especialistas, e eu não sou especialista em marketing, em publicidade, mas muita informação acaba confundindo as pessoas. Mas a abertura da nossa fala está aí. 21 séculos de fé. Porque Jesus, ele não só faz a divisão da história da humanidade, mas Jesus, ele faz uma repaginada, ou uma correção teológica, uma correção doutrinária da revelação do divino, da revelação de Deus, da revelação do Todo-Poderoso, da revelação de El Shaddai, da revelação de Jeová Jireh, de Jeová Rafá, como é comumente mais conhecido, que tem obviamente outros nomes, Sabaoth, Tzidkenu, Miskadinsky, Elohim, Elion, e por aí vai.
Por isso que a gente fala de milênios da visão celestial. Porque há muitos séculos e séculos e séculos Deus tem se comunicado com o homem. Deus tem se manifestado ao homem. Deus tem se revelado ao homem. O homem que tem em seus discursos se desviado de Deus, como está escrito em Romanos capítulo 1. Tem mudado a glória do Deus invisível em imagem de homens, de répteis e de quadrúpedes. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele ainda chega a dizer que os homens em seus discursos se desvaneceram, porque trocaram a imagem do Deus invisível na imagem de homens e de mulheres e de quadrúpedes e de répteis. Então, tem havido uma inversão, tem havido uma torção, tem havido, na verdade, um desvio do caminho dessa relação do homem para com Deus. Através de seus pensamentos, dos seus discursos. Eu quero achar exatamente essa expressão aqui em Romanos capítulo 1, como por exemplo a do versículo 25, de terem mudado a verdade de Deus em mentira, honrarem e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, os homens têm feito isso ao longo do tempo. Tendo conhecido Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Versículo 21. Antes, era o versículo que eu queria. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. E aí Paulo, escrevendo aos Coríntios, seus discursos ele diz se que desvaneceram, e o seu coração insensato. Ele diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandecesse a glória do Evangelho de Jesus Cristo. Não é? Então, isso tem acontecido. E aí chega Jesus, mostrando como se deve crer. Chega Jesus, eu disse repaginando, eu quero dizer reeducando, eu quero dizer Jesus mostrando como se deve ser. Por isso que não só a presença do Senhor, ela traz uma divisão histórica para antes e depois de Cristo, mas traz exatamente o ideal de Deus para as nossas vidas. Por isso, eu volto a dizer, a gente está celebrando 21 séculos desta fé. Eu poderia colocar que nós estamos celebrando alguns séculos a menos. Se eu pontuasse a reforma protestante, poderia até fazê-lo, mas a propósito de repente não fiz, ou inconscientemente a propósito não fiz, e foi até bom, né? Porque a reforma ela é interessante, mas de alguma forma ela iria acontecer. Porém, do jeito que aconteceu, que é forte, claro, não queremos tirar o prestígio de Lutero, não queremos tirar o prestígio de quem sou eu para fazer isso, não queremos tirar o prestígio de Savonarola, que precede Lutero, nem quero tirar, sabe, amados, a honradez dos que desenvolveram frentes evangelísticas protestantes, que fizeram surgir denominações como as episcopais, as anglicanas, as metodistas, as anglicanas, já falei, movimentos como os anabatistas e outros movimentos, frutos de frentes evangelísticas protestantes. Ninguém pode tirar o mérito desses caras. Mas se fez necessário
que no século XIX, no quarto século depois da Reforma, surgisse o movimento, já no século XX, né? Porque no ano de 1902, surgisse o movimento evangelical, que eu volto a lembrar, é o movimento ecumênico protestante para unir essas mentalidades da Reforma. Mentalidades como Lutero, Calvino e outros. Que aí faz com que as portas se abram para esse surgimento denominacional. Esse surgimento denominacional que cresce cada vez mais. Centenas e milhares de denominações surgem no Brasil a cada dia. Além de denominações pequenas, talvez até pequenas no sentido predial da coisa, né? Espaços pequenos. Além disso, está surgindo uma espécie de sindicatos denominacionais, porque o negócio agora da turma não é abrir mais igreja, não, é abrir convenção. São pastores querendo estar acima de outros pastores. Tem havido isso. É um problema isso, é quando a motivação é por outro fundamento que não é Jesus. A problemática disso é quando a visão é dinheiro. A problemática disso, quando a visão é, uma expressão que eu digo muito aqui, ostentação eclesiástica. O problema disso se torna quando a coisa vai enveredando por esse caminho. O problema é esse, se for isso. É quando a referida instituição que surge, ela é fruto de rebeldia. Aí essa coisa toda, sabe? Se eu for recapitular, né? Eu vou tomar tempo. É só voltar aí o play, depois da gravação, que vai ouvir de novo. A problemática é essa. Por isso que a reforma protestante, ela em parte tem uma razão histórica bacana, tem, mas há muita coisa que precisa ser, inclusive, reformulada, refeita, revisada na igreja evangélica ou no sistema evangélico de crer, nas denominações evangélicas, até porque a maioria que está surgindo não surge com a proposta diferente, é basicamente a mesma coisa da outra. Muda às vezes a cor, muda às vezes o sufixo, entende o que é sufixo? Entende o que é sufixo? O termozinho que vem depois do nomezinho ali. Amaro Corrêa dos Santos, Amaro Corrêa dos Santos Fábio, sufixo é o Fábio. Amaro Corrêa dos Santos Marquinho, entende? Amaro Corrêa dos Santos Felipe. O problema é se botar Amaro Corrêa dos Santos Rosinei, Roseni, aí já bichou o negócio, né? Mas tem havido esse, né, Luciano? Mas tem havido esse embichamento doutrinário, infelizmente tem havido. Esse embichamento denominacional. É basicamente as mesmas coisas. Quando eu falo de algo novo, eu não estou falando necessariamente invencionice, porque a gente não precisa inventar nada, a gente não precisa criar nada, porque já tem tudo aqui manifestado, revelado, falado e determinado por Deus. Está na Bíblia. Por isso que ninguém pode tirar, ninguém pode acrescentar nada a este livro, porque se tirar, será tirado parte da árvore da vida, e se acrescentar, será acrescentado os flagelos que nele está escrito. Cuidado com o que estiver pregando, prezado colega. Cuidado com o que estiver ensinando, prezado colega. Por isso que nós, com muita moral, podemos dizer que estamos celebrando 18 anos do Templo do Corpo de Cristo, que é uma denominação, obviamente, nova. 18 anos, segundo o Estatuto brasileiro, o cara está saindo
para a fase adulta já, né? É que já responde criminalmente, né? A partir de 18 anos. Já é idade criminal, né? Hã? Não entendi. Emancipação, mano. Essa é a emancipação do indivíduo a partir de 18 anos. Homem, né? Parece que mulher é 21, né? Ou não? Confere aí depois para mim, confirma aí isso aí, Luiz Carlos e Luciano. Hã? Mas aí o cara já está moralmente, civilmente, se emancipando, o homem. Então, somos novos, obviamente. E glória a Deus que não somos frutos de rebeldia, não somos fruto de rebelião, não somos frutos de ostentação eclesiástica, não somos frutos de ganância financeira, não somos fruto de nada pejorativo, de nada negativo que alguém possa nos acusar. Ao contrário, a denominação Templo do Corpo de Cristo é fruto exatamente desse processo de reeducação bíblica, é fruto desse processo de reeducação teológica, é fruto desse processo de reeducação doutrinária que a igreja evangélica em todo lugar do mundo precisa vivenciar. E para a glória de Deus nós temos feito escola. Para a glória de Deus, pastores têm absorvido a visão que não é minha, a visão que é bíblica. Por isso que o lema da nossa placa, da nossa logomarca, é que Templo do Corpo de Cristo é uma igreja cristã, e vai nessa ordem, uma igreja cristã, evangélica, né? Pentecostal, porque nós cremos que o Deus que operou no passado é o Deus que opera no presente, amém? É o mesmo, aleluia, que deu vista cego. E a proposta é exatamente de que todos se sentissem e se sintam bem assim acomodados, identificados com Jesus, independente de qualquer denominação, mas se vir ao prédio do templo do corpo de Cristo, sinta-se em casa. Eu até dizia, e de vez em quando eu digo, se você é membro deste corpo, aqui é o seu lugar, amém? Louvado seja o nome de Jesus. É o templo do corpo, lugar onde o corpo habita. E quem aqui é corpo de Cristo? Aleluia. É lavado e remido pelo sangue, é nascido de novo, é membro do corpo de Cristo. Junto é o corpo de Cristo. Reunir-se em dois, em nome de Jesus, está aí o corpo de Cristo. Explicando o que é a nossa denominação aqui para as pessoas, né, que estão nos assistindo. Glória a Deus por essa plataforma de áudio e vídeo, que é o site, o Face. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, bem como pelas plataformas de áudio da Rede Cristã e pela rádio FM 103,3. Explicando, e a proposta dessa celebração é essa, é glorificarmos a Deus, é engrandecermos o nome do Senhor e chamarmos a atenção das pessoas para conhecer um pouco mais a nossa denominação e perceberem sobre o que nós tratamos aqui dentro, que é, querendo ou não, um nome diferente, né, Carlinhos? É um nome diferente, né? Dia desses não, hoje mesmo, passou uma mulher e alguém deu referência do novo endereço dela, é uma igreja na rua, que tem uma igreja de esquina. Aí ela passou com o esposo dela, aí disse, aqui é a igreja aqui. Aí o rapaz disse, isso é uma igreja? Aí ela disse, é a igreja, olha ali a placa, Igreja Templo do Corpo de Cristo. Porque é um nome diferente, né? Eu já ouvi de pastores conhecidos nacionalmente que é um nome sugestivo. Ele gostou, ele achou bacana, né? Aquele pastor que é amigo de Silas Malafaca, eu esqueci o nome dele. Lembra aí, Luciano? Aí eu disse, gostei do nome dessa denominação, Templo do Corpo de Cristo, né? Ele disse que gostou, glória a Deus por isso. Verdade, não é. Por que não é, pastor? Porque o Espírito Santo, ele só vai fazer com que a gente adore a Jesus e não adore a Maria, nem a José, nem Pedro, nem Tomé, nem a ninguém. Jesus disse, o Espírito Santo vai falar de mim. Jesus disse, o Espírito Santo vai me glorificar. Jesus disse, o Espírito Santo vai trazer para mim. Aleluia. Jesus disse, o Espírito Santo vai convencer do pecado, da justiça e do juízo.
Pode dar nome a qualquer espírito, menos ao santo. Então eles usam o termo certo para a coisa errada. A gente usa o termo errado para a coisa certa. Não é? Essa complicação. Então, segundo a teologia pentecostal, a igreja foi fundada lá em Atos dos Apóstolos. Não, a igreja foi fundada em Atos dos Apóstolos. A igreja já existe. A igreja já existe. Denominação, acabei de mostrar, é coisa relativamente nova. Se a nossa denominação é nova, tem denominações mais novas aí. Mas esse histórico de denominação é novo. A igreja não. A igreja está no tópico de baixo aqui, ó. É milenar. Porque a igreja existe a partir de uma resposta positiva que se dá a Deus. Ser igreja, Efésios 5:24, é estar sujeito a Cristo. Se não tiver sujeito a Cristo, pode ser até crente, mas crente por crente até o diabo é. Se não tiver sujeição a Cristo, pode ser religioso. Se não tiver sujeição a Cristo, pode até ser chamado de protestante. Se não tiver sujeição a Cristo, pode até ser chamado de evangélico. Pode até ser chamado de pentecostal, irmão. Mesmo pastor, sem ser sujeito a Cristo, pode, porque é um movimento. O nome foi dado ao movimento. Sem contar que Jesus já havia predito isso, que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas Senhor, no teu nome vão chegar no dia do juízo. Curei enfermos, expulsei demônios, profetizei, falei em línguas. Muitos vão ouvir de Jesus: apartai-vos de mim, e porque não fizeste a vontade do Pai. Se não fez a vontade do Pai, não houve sujeição. Se não há sujeição, não é igreja, porque ser igreja é estar sujeito a Cristo. Ser igreja é isso. Nós não estamos comemorando 18 anos de igreja, estamos comemorando 18 anos de... Não aprendeu não, irmão? Pelo amor de Deus, ou a máscara está impedindo. Estamos comemorando 18 anos de denominação. Que a igreja é milenar. A igreja é desde quando houve quem começasse a responder positivamente à revelação de Deus. Amém? Sujeição a Cristo. O termo igreja se configura mais de forma visível, tá? Grupalmente falando, quando Deus chama Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra e de tua parentela. Mas é um momento novo dessa formação, é um momento novo dessa sujeição, porque quando Deus chama Abraão, que passa a se sujeitar a Deus e a responder de maneira positiva à revelação de Deus. Antes de Abraão, houve pessoas que responderam a Deus. Houve pessoas. Diga um antes de Abraão que respondeu positivamente a Deus. Noé. Antes de Abraão, Enoque. O que mais? Noé, Enoque. Porque Abraão é capítulo 12 de Gênesis. Abel. Muito bem. 7. Entende agora o que é responder positivamente a Deus? Pessoas que receberam a revelação de Deus, como está escrito em Romanos capítulo 1, que se sabe de Deus se manifesta em nós, e foram respondendo a Deus positivamente. Então há um momento de declínio moral e espiritual na história, que é quando surge a Torre de Babel, e aí que já data ali capítulo 11 de Gênesis, em que os homens de fato perdem o caminho de Deus, perdem o caminho de Deus. Mas aí há uma renovação de Deus, é quando ele chama Abraão. Mas a igreja não deixou de existir. Deus não sai da história. Como Deus não te deixa, como Deus não te desampara, como Deus não te abandona, Deus não sai da história, Deus não dá as costas, Deus não fica surdo para você, Deus não fica cego para você, as mãos de Deus não ficam cruzadas para você. Ao contrário, Deus está te ouvindo, Deus está vendo, Deus está contigo, e a mão dele está estendida, aleluia, constantemente sobre a tua vida, sobre as nossas vidas, sobre a história. Deus faz isso.
E podemos usar o termo renovação. Há uma renovação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí a igreja vem se formulando. Volto a dizer, há um outro momento de declínio, há desses, inclusive, que Deus conta para serem porta-vozes dele na terra, que é a nação de Israel. Há um momento de declínio, a gente está estudando, inclusive, o livro de Malaquias, na nossa escola bíblica, que eu vou dar uma parada para fazer uma abordagem histórica dentro desse contexto de celebração. Há um declínio por parte do povo de Israel, porque se você não se as nações, preste atenção nisso que eu vou dizer, se as nações não recebiam nada de Deus através de Israel, não recebia mais de nação nenhuma, porque era para ser através de Israel, como está escrito em João capítulo 4, que a salvação vem dos judeus, e vem no sentido de serem eles o povo missionário. Se não vem dos judeus a mensagem de Deus, não vem mais de povo nenhum. Não vem mais de povo nenhum. É como eu digo, com esse respaldo histórico, se não conhecer Deus dentro do segmento evangélico, nenhum outro segmento vai oferecer Deus. E infelizmente o segmento evangélico está ficando defasado. Infelizmente. A igreja evangélica não salva. Mas se dentro da igreja evangélica a Bíblia já não é prioridade, não haverá prioridade de Bíblia em outro segmento. Não haverá. Porque não há. Não há. Então, o sistema evangélico está precisando de uma renovação? Está. As denominações evangélicas, em sua maioria, estão precisando de uma renovação? Está. E quando eu estou falando de renovação, eu não estou falando dos crentes gritando, glória a Deus, aleluia, um falando dos estranhos, o outro falando mais alto, o outro falando mais alto. Estou falando dessa barulhada glossolalia, não. Que é bom, o povo dando glória a Deus, animado. Povo contente, feliz, cantando realmente com gosto, com vontade, mesmo com máscara. Eu canto, eu respiro, acaba morrendo, se não é de Covid, é falta de ar, aleluia, né? Mas está cantando, está feliz, está contente, glória a Deus. Mas está feliz, aleluia. Se eu morrer, eu vou para o céu, glória a Deus. Não, irmão? Aleluia. É bom, é gostoso ver os crentes orando, parecendo uma cachoeira. Os crentes orando, aleluia. Dia desses eu passei na frente de uma denominação, de um templo, e estavam os crentes orando. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí tinha um irmão saindo, eu disse, irmão, eu estou com saudade de ouvir os crentes orando assim. Porque eu sou da época de crente que orava. Hoje os crentes não querem saber de oração, a maioria. Essa época dos crentes que oravam, levantando a voz. Não que Deus seja surdo, não que Deus seja muco, como alguns até dizem da ignorância, não. Mas faz parte desse fervor, dessa animosidade. O crente, quando está animado, ele canta alto, ele quer cantar alto. Quando o crente está para baixo, ele nem cantar quer. Quando ele está animado, ele quer cantar alto, ele quer falar alto, ele quer fazer tudo alto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque ele quer tornar Deus conhecido às pessoas, ele quer que as pessoas sejam alcançadas, ele quer que as pessoas saibam de Deus, ele se mostra cheio de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós estamos precisando nos encher de Deus. Então houve uma renovação. Houve uma renovação. O que há em Atos podemos chamar de uma nova roupagem, um incremento, porque aí passa os crentes a viverem uma nova dimensão. Porque é outra coisa que se precisa corrigir na teologia evangélica, que o Espírito Santo, ele não passou a habitar no homem no Novo Testamento, não. Como a graça de Deus não é uma realidade neotestamentária, a graça de Deus já é uma realidade milenar. Milenar. A graça de Deus é desde o Velho Testamento. Amém, amados?
A graça de Deus é desde o Velho Testamento. E o Espírito Santo já habitava no homem mesmo no Velho Testamento, porque senão ninguém dizia Senhor, Senhor. Porque só se diz Senhor, Senhor, se for pelo Espírito, aleluia. Se for pelo Espírito. Eu estava dizendo ao irmão um dia desses, Deus não tira o Espírito Santo de ninguém assim não, Deus não sai de ninguém assim não, porque o Espírito Santo é Deus. Mas Davi orou, não retires de mim o teu Espírito, porque habitava o Espírito, amém? Habitava o Espírito. Então que há um incremento, uma nova roupagem, uma nova dimensão, e nós precisamos viver essa dimensão, amados. Nós precisamos viver nessa dimensão, na dimensão do Espírito, amém? Quando a gente vive na dimensão do Espírito, a gente tem direção de Deus para as nossas vidas. Quando a gente vive na dimensão do Espírito, fica mais fácil ser crente, porque a carne reina menos. O mundo grita menos alto dentro de nós. Quando a gente vive nessa dimensão, a tendência é nós mortificarmos a velha natureza, os desejos carnais com a sua concupiscência. Se a gente não viver nessa dimensão, aí é diferente. Quem reina é a carne, quem reina é o temperamento, quem reina é o gênio, quem reina é o eu. Mas se a gente viver na dimensão do Espírito, quem reina é Deus. Aleluia. Aí a gente vai falar a linguagem de Paulo: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós estamos celebrando 18 anos da denominação, porque a igreja, irmão, igreja milenar. Agora nós fazemos parte desse elemento, denominação, né, que está contido na igreja. Porque a igreja ela é espiritual. A igreja ela é espiritual. A igreja é esse ajuntamento de homens e de mulheres, independente de raça, tribo, língua, nação, classe social, cor, tamanho, volume. Amém? Louvado seja Deus, mas lavados e remidos pelo sangue de Jesus, nascidos de novo, crentes na palavra. A igreja é isso, sujeita a Cristo. Porque se não houver sujeição a Cristo, irmão, está longe de ser igreja. Está longe de ser igreja. E o que faz a pessoa ser igreja, que é outra correção que no segmento evangélico precisa ser esclarecido, e a gente tem o cuidado de esclarecer aqui nesta denominação. O que faz a pessoa ser igreja é a conversão associada ao novo nascimento, sobretudo o novo nascimento. Porque a gente associa, é importante fazer essa decantação também. Porque conversão é mudança, a pessoa pode mudar e não nascer de novo. Pode deixar de fumar e não nascer de novo. Pode deixar de beber e não nascer de novo. Pode deixar de se prostituir e não nascer de novo. Pode deixar de matar, como o rapaz que eu soube, era perigoso e se converteu e não nascer de novo. Pode deixar um bocado de coisa e não nascer de novo. O novo nascimento é a união do Espírito Santo com o Espírito da gente. A partir de uma decisão nossa de amar a Deus de toda a nossa força, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Quando eu tomo essa decisão, eu me converti, resolvi deixar o que eu vinha fazendo de errado, mas agora eu não vou ficar nessa neutralidade, eu não vou ficar no meio, eu vou me dedicar a Deus, eu vou obedecer a palavra de Deus, eu vou fazer a vontade de Deus. 1 de João, Evangelho, segundo escreveu São João 14, 23. Disse Jesus: quem me ama guarda a minha palavra, será amado de meu Pai, viremos para ele e faremos nele morada. Então essa união de Deus com o nosso espírito é que faz nascermos de novo. Mas isso é um processo associado à conversão da gente. É o que nos torna a igreja. Amém? A partir daí, está fazendo das tripas coração para agradar a Deus. Se esforçando, porque tem que haver esforço. Tem que haver determinação. Lucas 16 e 16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então todo homem deve empregar força para entrar no reino.
Agora se torna fácil quando você procura andar na dimensão do Espírito. Entenda. Tem muita gente que acha difícil ser crente. E se não entrar na dimensão do Espírito. Simbolizado pela visão que o nosso irmão Carlinhos estava falando antes de louvar. Do profeta. Que viu a água subindo proporcionalmente. Não é isso? Subindo até ser inundado. Procure ser inundado pelo Espírito Santo. Procure ser, aleluia, inundado pelo Espírito Santo. Aí vai ser fácil ser crente. Vai ser mais fácil ser crente. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que nos torna membro do corpo de Jesus não é o batismo nas águas. É a conversão associada do novo nascimento, que é obviamente Deus quem faz, mas a partir de uma decisão nossa, do ser humano, de amar o Senhor de toda a força, alma e entendimento. E a partir desse novo nascimento, a partir desse tornar-se membro do corpo de Jesus, você tem o direito, o dever e a necessidade de comer do pão e beber do vinho, em memória de Jesus. Eu, quando marquei o aniversário da igreja, eu nem me lembrei que o dia 6 cairia exatamente no primeiro domingo do mês, nem passou isso na minha cabeça. E glória a Deus, coincidiu com a ceia do Senhor, que nós já vamos celebrar nessa noite. Amém, amados? Louvado seja Deus. Eu vou pedir para o nosso irmão Carlinhos vir louvar a Deus com mais um hino, por gentileza. Amém? Enquanto isso, eu quero pedir, enquanto ele louva ao Senhor com mais um hino, o nosso irmão Fábio, o nosso irmão Luciano, por gentileza, sem passar aqui na frente da câmera, tá? Traz o pão e o vinho para que a gente ore, para já celebrarmos ao Senhor enquanto Marquinhos louva o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bota a máscara. Amém? Por aqui assim, tá, pessoal? Que mensagem maravilhosa. Jesus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Foi tão triste ver teu olhar, a dor que ali sentia. Como oferta de um grande amor, te gravar em uma cruz. Ninguém mais poderia, além de ti, perdoar os meus pecados. E com autoridade garantir vida eterna em paz. Foi tão triste ver em teu olhar a dor que ali sentia. Com a oferta de um grande amor, te cravar em uma cruz. Ninguém mais poderia, além de ti, perdoar os meus pecados. E com autoridade garantir vida eterna em paz. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor
Declarar de todo o meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu e entre nós vive outra vez. Novamente posso adorar em espírito e em verdade. Declarar de todo o meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Oh, aleluia, glória a Deus. Nós vamos orar agora pelos elementos pão, elemento vinho, os únicos elementos que Jesus instituiu como sendo representação do seu corpo e do seu sangue. Os únicos elementos que ingerimos, que comunicam a presença de Deus. Biblicamente não há respaldo para água ungida, não há respaldo para bala ungida, para nada comestível, nada sólido, nada líquido, nada que venhamos ingerir que comunique a presença de Deus. Qualquer elemento fora o pão e o vinho é heresia. Pastor, o senhor está batendo foto no aniversário da igreja, não vai vir ninguém. Problema. Acompanha pelo site, acompanha pelo Face. Por que isso? Porque a igreja no foco de ser igreja, irmão. Igreja no foco de ser igreja. Porque se não pregar esta palavra como deve ser pregada, pode ser qualquer coisa menos igreja. Ser clube social, sabe? Pode ser qualquer coisa, irmão Luciano. Se não pregarmos essa palavra, deixamos de ser igreja. Amém, Carlinhos? Se não pregar essa palavra, não é igreja. Porque para ser igreja tem que estar sujeito a esta palavra. Amém, igreja? Vamos ficar de pé e orar pelos elementos que... Para Deus, nada de ficar sofrendo angústia e dor, este seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos daí você pode então perceber, para ele há algo importante em você. Por isso exalte e cante, e exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor, este seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até os gemidos inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para ele há algo importante em você. Por isso levante e adore ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Eu posso pedir para a igreja dar uma salva de palmas para Jesus, pastor?
Então vamos dar uma salva de palmas bem grande para Jesus. 1, 2, 3. Uma salva de palmas para Ele. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém, amados? Pode ir, Marquinhos, aqui, por ali, tá? Eles vão servir a você o pão e o vinho, em o nome de Jesus Cristo. Amém? A palavra de Deus manda que nós examinemos a nós mesmos e assim comamos do pão e bebamos do vinho. Amém? Não diz examine-se e pense 2 vezes. Não diz examine e não coma não, olhando direitinho. Não, diz examine-se e coma. Então, antes de comermos do pão e bebermos do vinho, cada um faça a sua oração de reflexão, cada um faça a sua autoanálise, o seu autoexame, faça uma anamnese espiritual. Amém? Faça isso. Em se examinando, ore a Deus, peça perdão dos seus pecados. Aleluia. Peça a Deus. Perceba em que você precisa melhorar, em que você precisa mudar, em que você precisa, oh aleluia, corrigir. Glória a Deus, glória a Deus. Vá fazendo isso. Eu sei que errei, mas peço outra vez uma chance. Eu quero voltar, prometo seguir como antes. Não dá pra ficar distante aqui, com essa angústia no olhar. Por isso preciso ao primeiro amor voltar. Eu quero voltar ao primeiro amor. Preciso voltar ao primeiro amor. Quebra minha vida, faça-me de novo. É tudo que eu preciso para ser um vaso novo. Amém? Depois de ter orado, feito a sua autoanálise, o seu autoexame, ter pedido perdão dos pecados ao Senhor, vou ministrar a ceia para você comer do pão pensando em Jesus, como manda a palavra, e beber do vinho pensando em Jesus. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, disse: este é o meu corpo que é partido por vós, comei dele todo em memória de mim. Pode comer do pão pensando em Jesus. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Cristo levou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus,
luz do mundo, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda do meu coração, recebe adoração. Depois de cear, o Senhor tomou o cálice e disse: este é o cálice do meu sangue, o sangue do Novo Testamento, o sangue da nova aliança, aleluia, derramado para a remissão de pecados. Bebei dele todo em memória de mim. Pode beber do vinho pensando em Jesus, aleluia, aleluia. Há poder, sim, força e vigor nesse sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Eu quero ver a igreja cantando. Há poder, força e vigor de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Vamos lá de novo. Há poder, força nesse sangue de Jesus. Há poder no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Amém? Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amados? Aleluia, Jesus. Nós já vamos encerrar a nossa celebração. Lembrando aos irmãos que a partir desta semana, hoje foi a abertura. Amém? Quarta-feira, escola bíblica. Dentro dessa temática da festividade, sábado, irmãos, em nome de Jesus, faz um esforço, irmãos, para estarem sábado. Eu quero até pedir assim, se tiverem de escolher um dia para vir na igreja essa semana, por favor, venha no sábado, porque eu convidei pregadores, amém, para estarem aqui, homens de Deus. Aí vocês vão descansar um pouco os olhos de estar olhando para mim, vão descansar um pouco o ouvido de estar me ouvindo tanto, né? E a gente receber os convidados que vão trazer algo de Deus para nós. Amém? Para começar, não és um órfão, tens a proteção que é de Deus, como ovelha no meio dos lobos. Deus não abandona os filhos seus. O Senhor provou por várias vezes, guiando os filhos de Israel. Durante o dia era nuvem e à noite colunas de fogo lá no céu. Deus vai na frente cuidando de tudo, cortando os laços, derrubando os muros, abrindo as portas que fechadas estão. É mesmo assim. Ele cuida de mim. Deus vai na frente cuidando de tudo, cortando os laços, derrubando os muros, abrindo as portas que fechadas estão. É mesmo assim. Que Ele cuida de mim. Para começar, não és um órfão, tens a proteção que é de Deus, como ovelha nos meios dos lobos.
Israel. Durante o dia era nuvem e à noite coluna de fogo lá do céu. Deus vai na frente cuidando de tudo, cortando os laços, derrubando os muros, abrindo as portas que fechadas estão. É mesmo assim. Ele cuida de mim. Deus vai na frente cuidando de tudo, cortando os laços, derrubando os muros, abrindo as portas que fechadas estão. É mesmo assim. Que Ele cuida de mim. É mesmo assim. Que Ele cuida de mim. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, agradecer a Deus por esta noite. Obrigado vocês que estão nos assistindo pelo Facebook. Obrigado vocês que estão nos assistindo pelo site. Obrigado você que nos acompanhou pelo aplicativo. Não perde as quartas-feiras, nem os sábados, nem os domingos, não, porque serão ministrações abençoadas para a sua vida, em nome de Jesus. E os irmãos da igreja fazem um esforço para estar nesses dias aqui. Amém, amados? O amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Divino Espírito, seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. A igreja diz amém. Cumprimentos uns aos outros assim, em nome de Jesus.